Então vamos lá, vamos partir para a avaliação do nosso jornal aqui. Temos uma semana com mais algumas fases a semana que passou e mais agora hoje, mais uma fase da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato tem sido e será parte das nossas vidas durante um bom tempo, certo? Isso é bom. Agora no Rio de Janeiro, a prisão mais do que esperada, eu diria que quase óbvia, do governador Pezão, a tragédia carioca e a tragédia fluminense é uma coisa sem fim, né? A gente tem 5 governadores na sequência presos. Se prender, que pode ser que aconteça, se prender o Moreira Franco, pessoal, os últimos 30 anos, todos os governadores do Rio vão ser presos. Olha o nível do negócio que chegou no Rio de Janeiro. Promotor público, ex-presidente de Assembleia, 3, vários deputados estaduais, governadores, secretários, um negócio endêmico assim, em cadeia. Tá aí a chamada do Estadão, é a política no camburão. É isso aí, é a política no camburão. Na mesma sequência, o Palocci, que conseguiu aí depois da delação ser preso e ir para casa com tornozeleira eletrônica, né? Palocci também, que figura trágica, né? Enfim, nós vamos conviver com isso. O ministro Moro, eu dizia antes, o ministro Moro não imaginava que fosse aceitar o Ministério da Justiça do novo governo. Acho que fez isso por missão mesmo, porque acredita que pode fazer ainda mais pelo arranjo e pela moralidade pública e pelo combate à corrupção. Acho notável que o governo tenha conseguido e vai ter autoridade e vai sim fazer o que puder para dar sequência e cumprir com a notável missão que é a Operação Lava Jato e o combate à corrupção no Brasil. Agora, não é fácil, né, pessoal? Ontem a gente viu o STF votando a tal da constitucionalidade do indulto, que já tinha sido assinado no passado pelo presidente Temer e provavelmente será repetido esse ano. O que significa isso? Basicamente, o presidente da República tem a autoridade para dar indultos de todo tipo, indultos de liberdade condicional ou se pronunciar ou se posicionar em relação a um indivíduo ou outro, que seja estrangeiro ou nacional brasileiro, quando está sob uma pena criminal, enfim. Esse indulto, na verdade, tem por trás uma questão política profunda, que é um grupo muito grande de políticos de primeiro escalão presos ou indiciados e sendo processados, que podem ir para a cadeia a qualquer momento. Inclusive, no fim desse governo, abre espaço para que vários políticos com mandatos sofram punições criminais, e esse indulto, na verdade, daria possibilidade de, avalia-se aqui, pelo menos 21 presos, já presos na Lava Jato, pudessem ser liberados. Na verdade, também existe aí um cálculo de novas pessoas que poderiam ser presas, inclusive o próprio presidente Temer. Vamos colocar aqui com muita, eu diria, com tristeza, mas também com realismo. É um indulto que visa até beneficiar a si próprio, né? Então, assim, uma coisa triste. E o Supremo, que é mais triste ainda, que tem uma turminha, um grupinho no Supremo que todo mundo sabe quem é, que trabalha coadunado com essa classe política antiga. E, evidentemente, quando o voto chegou a 6-2 ontem, praticamente definiu-se que o indulto foi considerado constitucional. O ministro Fux pediu um prazo para avaliar vistas, né, para avaliar o quadro, mas a votação já está definida. Então, realmente, é daquelas coisas que a gente sente, né? O Brasil vai para frente, depois vai um pouco para trás, depois vai para frente, depois vai um pouco para trás. São os caminhos da construção institucional da democracia. A gente tem que viver isso, não tem outro caminho, porque a gente não quer ser Rússia, a gente não quer ser Turquia, a gente não quer ser China, a gente não quer ser Índia, a gente quer ser Brasil, a gente quer ser democracia consolidada, e é assim que faz. Não tem como fazer que não seja com essas idas e vindas. Um dia esse Supremo vai mudar, um dia uma nova classe política vai chegar, o Partido Novo é um pouco isso, e as coisas vão mudando dentro das regras do jogo, porque senão não tem outro jeito. Ruptura institucional é o que a gente não quer, não deve querer.
Bom, eu estava falando do indulto, na verdade, tem uma conexão direta em toda a questão do Lava Jato, a criminalidade, a qualidade da política, a construção do novo governo. O que tem mais interessante aqui no nosso noticiário dessa semana é que existe uma preocupação cada vez maior e um questionamento sobre a capacidade do governo de tratar as reformas, assim que assumir. E qual é a reforma que eu sempre falo aqui, que nem um papagaio, sempre falarei, até que aconteça a reforma da Previdência. Qual a prioridade do governo Bolsonaro ou governo quem quer que fosse? A primeira é a Previdência, a segunda é a Previdência, a terceira é a Previdência. Sem Previdência, pessoal, esquece. Você que está no seu negócio, está no seu trabalho, se não tiver reforma da Previdência e uma reforma decente, esse país não sai do lugar. Está condenado. Não tem como ter austeridade nas contas públicas sem reforma da Previdência. Então tem uma série de comentários, etc. Aqui, por exemplo, a situação no editorial do Estadão, a situação insustentável da Previdência dos Estados. Quer dizer, se a federal já é um desastre, a dos Estados aumentou em 10 vezes no último ano. Ela saiu de... Me surpreendeu esse número aqui, ó. As despesas com servidores ativos aumentaram de 0,8% para 7,5%. Né? Perdão. As despesas com servidores ativos aumentaram 0,8%, enquanto os gastos com aposentados e pensionistas cresceram 7,5%. Então, a combinação perversa aqui de muita gente chegando para a aposentadoria ao mesmo tempo, resultado de um processo de 30 anos da Constituição de 88, que tem sido debatida aí, porque fez 30 anos, tem vários debates acontecendo. Todo mundo... Quais são os problemas da Constituição de 88? São muitos problemas. Entre os mais importantes, o fato de ela ter criado uma burocracia de Estado impagável. Né? Abriu brechas e foi durante esses 30 anos acrescentando regulamentações, garantindo em lei despesa com funcionalismo e privilégios com corporações que se tornaram impagáveis. Então agora nós chegamos ao fim de um ciclo de muita gente se aposentando, muita gente aparelhada no Estado e uma caixa inviável, uma sociedade que não consegue produzir aquela riqueza para remunerar essas pessoas, além do que a eficiência dos serviços prestados pelo setor público é risível, sofrível, se não lamentável. Né? Então, está aqui uma avaliação também chocante da insustentabilidade da Previdência também dos estados. Aqui, ó, a folha do funcionalismo nos estados é muito concentrada em policiais, bombeiros, professores, como alguns exemplos de categorias que têm aposentadoria antecipada, que tem regime previdenciário especial, regras mais benéficas, uma série de privilégios que foram sendo acumulados e agora não dá mais para pagar. Isso tem que ser rompido, pessoal. Essa ruptura vai ter que acontecer. Tem que ser no primeiro semestre do ano que vem. Tem mais um comentário lá na frente sobre a Previdência, que é o seguinte: a Previdência tem alguns, o governo Bolsonaro já está atento para isso, tem alguns projetos aí sendo avaliados. Ele faz uma afirmação meio, eu diria que demagógica, que a reforma é agressiva para o trabalhador, uma coisa meio assim para o trabalhador se sentir acolhido, mas é o seguinte: um dos papéis, se não um dos melhores papéis sobre a reforma é um papel desenvolvido pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e pelo economista Paulo Tafner, que é a proposta que está na mesa e a equipe do Paulo Guedes está discutindo. Essa é a proposta que tem uma combinação entre a mudança das idades mínimas. Não dá para professor aposentar com 50 anos, desculpa. O cara vai viver 90. A sociedade tem que pagar 40 anos de aposentadoria? Não tem como justificar isso. Desculpa, ele morria antes com 60, agora morre com 90. Depois, junta essa mudança das idades com as regras de transição, quer dizer, lógico, não dá para começar a acabar hoje e começar um outro modelo amanhã. Tem que ter uma transição, difícil de adaptar, mas tem que ter. E finalmente o mais importante, que é o regime de capitalização. A partir desse momento de transição, no final da transição, o trabalhador começa a contribuir da renda dele, junto com a companhia,
a construir a sua própria aposentadoria. E não fica dependendo, como é hoje, do trabalho de quem está na ativa, né? Porque tem uma questão demográfica, óbvia. Não nasce mais tanta gente, não tem mais classe trabalhadora para pagar e tem muito mais gente idosa vivendo mais. Sabe, quando você vê esse sindicato, Sindileges, sindicato de fiscal, com essa conversinha, é matemática pura, não tem ideologia, certo? Não dá para ser contra. O mundo inteiro está enfrentando e o Brasil tem que enfrentar também. Não adianta você dar uma de avestruz. Então tá lá, né? A posição do governo Bolsonaro vai ter que fazer nos próximos 6 meses. Eu ia voltar para trás, mas tem uma coisa que tira a gente do sério, é esse Eunício Oliveira, né? Essa figura, entre outras, ainda bem que os cearenses foram sábios e tiraram ele do jogo. Ele está fazendo das suas diatribes, né? Até o último dia ele vai atormentar a nossa vida. Então ele está dizendo aqui, olha que canalha, é um canalha, olha aqui, ó. Eunício disse que não vota a brecha que põe político em estatal. Ele está dando uma de santinho aqui, dizendo que ele não vai admitir de mudança da legislação para retornar a possibilidade de indicações políticas para posições estatal. Ele é um dos maiores aparelhadores do Estado brasileiro. Conheço pessoalmente pessoas vinculadas a ele em agência regulatória. Mas é um troço horroroso. Isso aqui, esse é daquelas figuras que a gente chama dos jabutis, né? O Brasil está cheio de jabuti, esse é um. Esse é um jacutinga gigante. Até me perdi, rapaz, para ver essas coisas. Mas, conseguindo o raciocínio aqui, continuam a ser os arranjos fiscais. Para não ficar longe da figura do Eunício, a gente pode pular do Eunício e para o Renan, o que vocês acham? O Renan Calheiros, e já esteve jantando com o senhor Paulo Guedes, segundo aqui a nota de política do Estadão. Tiveram uma conversa muito, muito produtiva. Como dizem os alemães, zum Kotzen, dá vontade de vomitar. O fato é que, segundo aqui a coluna, disse o senhor Renan Calheiros que ficou muito impressionado com a conversa e que a partir de agora ele será liberal com relação a Chicago, em referência à escola do Paulo Guedes, e conservador em relação a Curitiba, em referência a Sérgio Moro. Ai, que gracinha! Quem tem alguma paciência com o Renan Calheiros ainda, meu? E o cara quer ser presidente do Senado, hein? Vai ser difícil manobrar para não ser. Já foi 3 vezes. Quem não sabe a história do Renan Calheiros, que estude, vale a pena. Vale a pena para você ver o que não deve ser feito, né? Ele foi ministro da Casa Civil do Collor, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, ele foi quase primeiro-ministro do Lula e também presidente do Senado uma parte do período Lula, e também quase primeiro-ministro no período Dilma Rousseff. E ainda fez as suas tripolias no período Temer, estragou um monte de coisa no caminho porque ele era da facção oposta do PMDB. É um Talleyrand, é um Charles Talleyrand de Périgord. Vai estudar quem é o Talleyrand. Talleyrand é um cara que sobreviveu à monarquia dos franceses pré-revolução francesa, sobreviveu ao regime de terror, sobreviveu à transição napoleônica, participou do governo napoleônico e participou do Tratado de Viena. Todo o ciclo revolucionário francês, ele participou de todas as negociações, compôs com todo mundo. Vale a pena, o cara era camaleão. Esse aqui também, só que do mal, né? Esse aqui só ninguém consegue. E já fez o filho governador. Mas enfim, tá dizendo aqui, ó, o Renan, que apoiou todos os presidentes da República na redemocratização, toma 30 anos aguentando o cara, e os alagoanos reelegem, né? Tem discurso pronto para sua aproximação com a gestão Bolsonaro. Que dúvida, que dúvida. Diz que os dois têm muita afinidade. Ai, ó. Aqui, fiz aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, aqui, ó. Partidos que ficaram sem ministério minimizam a falta de cargos. Quer dizer, começou a desmontagem do presidencialismo de coalizão, porque não se governa um país assim, né? Mas eles não estão preocupados, porque ó, o fisiologismo agora está na nuvem. Na nuvem. Quer dizer, o importante é que se faça o download para que o dinheiro chegue às bases eleitorais. Isso aqui é um nojo.
É contra isso que nós fizemos o Partido Novo, para lutar contra esse nojo, esse lixo que é isso aqui. Agora o fisiologismo foi para a nuvem. Você não dá mais o ministério, mas os cargos e os recursos vão chegar nas bases do partido. Que essa conversa é que matou esse país, destruiu o Brasil. Né? E tem que enfrentar isso no Congresso Nacional com um grupo de gente nova que chegou com uma agenda diferente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você fica essa conversinha, a bancada evangélica está insatisfeita. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer isso? Como é que você vai aparelhar, como é que você vai remunerar esses caras com dinheiro público? Não existe mais isso, tem que acabar. Aí volta na questão do indulto natalino, que não é nada de indulto natalino. É a questão de indulto para viabilizar a liberação, dentro de determinadas condições, de um monte de gente criminosa de colarinho branco, que é uma das vergonhas nacionais. A gente fica descrente do Brasil, mas depois alguma coisa acontece que a gente volta a ter crença no Brasil. Assim tem sido a nossa vida. Crença, descrença, crença, descrença. Você olha o Rio de Janeiro, você fala, como é que pode? Por outro lado, você fala, pô, todo mundo preso. O que tem que acontecer agora? Fala, Christian, qual é a solução para o Rio de Janeiro? A solução do Rio de Janeiro chama o seguinte, artigo 34 a 36 da Constituição. Intervenção federal de verdade. Vou fazer uma comparação, não me entendam mal. Quando Getúlio Vargas fez a Revolução, em 1930, o que ele fez? Ele colocou os interventores. Ele pegava um cearense e colocava para governar a Bahia, da confiança dele. Pegava um Catarina, colocava para governar Minas Gerais. E assim, colocava os homens dele, com as equipes dele, geralmente de um outro estado, num estado que estava lá com as oligarquias do café ou do passado da República Velha. É uma intervenção mesmo, chama-se interventor. Isso que tem que acontecer no Rio de Janeiro. Tem que constituir uma equipe de governo de gente externa, ocupar o governo e as instituições de executivo e, se der ainda, o comando do legislativo. Os cariocas vão ficar assistindo, os fluminenses vão ficar assistindo o governo durante um tempo. Para que você tem que extirpar o câncer da administração pública que ninguém consegue tirar. Então começa assim, mas tem que terminar com uma intervenção. Não sei se o Bolsonaro vai ter essa possibilidade, essa vontade. E olha, a limpeza brasileira não é só em cima do PT, não. Que merece crítica sistemática e permanente. É em cima de tudo. Aqui, ó. CCR relata a Caixa para a campanha dos tucanos. Também teve gente que a gente votou, que a gente acreditou. Alckmin, Serra, tem que todo mundo. Tá até o Palocci aqui também, que agora foi um tornozeleira eletrônica para casa, até com um penteado novo. O Palocci tá mais moderno e tal, mais cool. Todo mundo, pessoal, é limpeza na política, política no camburão. Como tá boa na manchete, boa chamada, boa capa do jornal. Aí a gente tem aqui um negócio interessante, veio aí visitar o Bolton, né? O chefe de segurança segurança nacional do governo Trump, e eles estão dizendo que o Bolsonaro recebeu ele com continência. Os caras têm que parar de bobagem. O Bolsonaro faz isso meio de... Você percebe isso. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, não é, que negócio aqui é Partido Novo, meu. Mas assim, ele faz assim, né? Ele já fez para Raquel Dodge também. É um jeito simpático da opção dele de se aprender, de falar, olha, demonstrar respeito, né? Não é submissão. O pessoal fica falando que ele como é que é? Não se coloca na posição que ele está. Para de bobagem. Se você quer saber de uma coisa, me agrada, uma posição pessoal, me agrada ele receber uma autoridade dessa na casa dele, com caixinha, com suco de caixinha e café de garrafa térmica. Café de garrafa térmica. Ali com bolinho de milho. É assim mesmo. Ah, não, tem que fazer pompa e circunstância. Para de conversa, o mundo mudou. Vamos conversar por relações com os Estados Unidos. Tá certo. Conversar queremos fazer comércio. Vamos ver o negócio da Venezuela, que tá parado aí há não sei quanto tempo. Assim, ó, papo reto. Tá ok isso aqui. Importante falar com os Estados Unidos. Importante falar com os Estados Unidos. Nós vamos mudar a política externa brasileira. As relações são não excludentes, que é a tradição diplomática brasileira, não é esse lixo que o PT fez com o Brasil.
mas também não pode, tem que ter habilidade para lidar com a questão árabe-israelense, ficar fora disso. E a questão atual, Estados Unidos, China, tem que ficar fora disso, porque não interessa para o Brasil, né, escolher lado. A China é o nosso maior parceiro comercial, a China está comprando muito do Brasil, soja, proteína animal, celulose, papel, aço. Então, menos, né? Menos porque não pode ser bobinho nessas horas. Tem que defender o interesse nacional e vamos em frente. Olha, o negócio dos Estados Unidos com a China é grave, é grande. A tal da relação, a relação entre são irmãos siameses, né? A relação simbiótica que existe entre esses dois grandes países, não dá para ter conflito muito tempo. Um é o financiador da dívida do outro, né? Os Estados Unidos aqui, ou vamos pegar do lado geográfico que vocês estão aí, os Estados Unidos aqui, a China aqui. Esse daqui é o grande comprador dos produtos desse daqui. Então esse daqui tem um déficit comercial com esse, né? Grandes proporções, centenas de bilhões de dólares. E esse daqui, como esse daqui tem déficit comercial e dívida bruta grande, embora seja o emissor da moeda internacional, esse daqui compra os títulos de dívida desse daqui e garante que esse daqui tenha uma sobrevida. Eles dependem um do outro. Essa guerra comercial é uma coisa meio de show-off, porque se um for muito mal, o outro também vai. Eles são dependentes do outro, eles construíram uma dependência. A maior nação do mundo e o maior país que mais cresce no mundo. Então isso não dura muito tempo, essa coisa de protecionismo comercial americano. Não dura, porque isso tem efeito, já está tendo efeito internacional, inclusive na nossa balança. É que o Brasil pegou uma toada aí positiva, porque ele acaba vendendo mais soja para a China, porque os americanos não vendem, o americano fecha, o chinês bloqueia a compra, né, de produtos americanos. Como eles aqui exportam soja para isso, que se deu bem o Brasil. Mesmo para uma parte da proteína animal. O Brasil exporta mais para a China. O Brasil ganhou alguns espaços, mas não pode viver assim de comércio. Não é assim que se faz comércio no mundo, não. Se faz comércio é você abrindo o mercado, indo lá e disputando espaço, lutando para baixar tarifa. E evitando, como essa baboseira aqui do Macron. Só a França, ó. França é França, viu, meu? França. Olha o que ele conseguiu enrolar. Foi lá, tá lá com uma máquina na Argentina e disse assim, olha, eu só vou fechar o acordo Mercosul-União Europeia se o Brasil não rompeu com o acordo de Paris, que é o acordo do meio ambiente, de remissão de gases de efeito estufa, não sei o quê. Eles estão há 25 anos enrolando o Brasil e a Argentina com a questão agrícola, dos subsídios agrícolas. Os franceses. Agora ele deu uma escapadinha, falou, não dá, não posso assinar o acordo com você se você abandonar o acordo de Paris. Vá conversar com a sua tia, Macron. Tem essa não. E o governo fez certo. Não vamos fazer conferência de clima aqui não. Estava acertado para fazer em dezembro do ano que vem. Faz outro país aí que eu tenho muita coisa para fazer, muito caro, não tenho tempo para essa matéria. Bom. Fez certo. Fez certo. Finalmente, eu já falei demais, eu estou sendo muito Kiko, tem que ser disciplinado. Tá aqui, ó, Alfa Macron. França coloca acordo climático como condição para negociar o Mercosul. Vocês estão enrolando com subsídio agrícola na veia há 25 anos. Agora vem, que condição. Isso é mais uma embromação para o acordo birregional. Eu estudo isso desde a minha época da universidade. Desde 94, desde o acordo quadro, chamado Acordo Quadro de Madrid. Quando lançaram o acordo Mercosul-União Europeia, como uma posição europeia vindo da Iniciativa das Américas, que lançou a ALCA. Pessoal, a gente vê quando a gente tá velho, quando a gente começa a contar essas histórias. Faz quanto tempo faz? 25 anos. Eu já estava nessa. Olha, para concluir, voltando ao ponto da construção do governo Bolsonaro, tá aí o nosso professor Marcos Sintra, da GV, muitos conhecem. Ele foi candidato, ele era o 2222, quem é velho lembra. 4 patinhos na lagoa, tal, imposto único, professor Sintra. Vai ser aí tem uma posição de secretário junto à Receita Federal e à Previdência Social. E o nosso amigo professor também, Troirro,
Marcos Torrijos, diplomata, vai ser o nosso secretário de Comércio Exterior, compondo aí a equipe do Paulo Guedes. Uma equipe de gente muito competente aí. Vamos ver como é que a coisa vai andar. Ele faz referências aqui à abertura comercial. É isso aí mesmo, tem que fazer. Ó, à medida que vamos baixando os impostos, devolvendo a competitividade ao país, vamos também abrindo a economia brasileira. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Não dá mais para segurar. Privilégio para um, benefício fiscal para outro. Não dá mais. Não dá mais. Vamos colocar o Brasil no mundo, vai doer, mas tem que fazer. Para concluir, o que tinha aqui que eu queria falar para vocês? Nada, não tinha mais nada. Assim, pessoal, assim, a gente está começando a fazer esses comentários aqui, ainda que informais, assim, de forma às vezes um tanto enfática e até coloquial, mas a intenção é essa mesmo, a gente tem um pouco de tempo para refletir sobre alguns temas importantes do Brasil, da política e da economia e esclarecer, porque tem muita informação e muita notícia ruim, mal feita, tem muita coisa que a gente não entende mesmo, não é obrigado a entender, né? Cada um está na sua atividade, não é obrigado a entender. Então a gente vai trabalhar, né, com esse espírito aqui. Espero que vocês gostem, quero ouvir as críticas, me mandem aí mensagem e a gente vai aperfeiçoando isso aqui junto, me tragam perguntas também dos temas que vocês que não tenham ficado claro, o que queiram saber, e a gente vai construindo aqui uma relação aí, que nem a China e Estados Unidos, de ida e vinda, né, de construção mútua de conhecimento e de esclarecimento político-econômico. Até mais!